Oi, Maria Clara, então. É, boa tarde, boa noite, sei lá, bom dia, se alguém estiver vendo isso depois. É, o objetivo dessa mini aula, que vai ser a primeira de 3 ou 4, tá? Sobre análise complexa, é dar meio que uma motivação e uma introdução de por que aparecem os números complexos e por que eles são tão úteis para a gente que é físico, né? Então eu vou falar rapidamente de onde eles vêm, é, e vou mostrar 500 mil aplicações. Nas apresentações. Olha só, o cara conseguiu. É, as 500 mil aplicações que aparecem na física, coloquei algumas delas aqui, tá? Então, o meu objetivo é mostrar o quão útil é estudar análise complexa, tá? E, se possível, deixar vocês animados para estudar isso. Então, vamos lá. É, por que estudar números complexos, né? Em que situação aparecem os números complexos? Historicamente, a primeira vez que apareceu uma necessidade é, que não tinha como escapar dos números complexos, no sentido que equações quadráticas já existem há muito, muito tempo, né? Então, resolver equações quadráticas e tal é uma coisa que já existe há muito tempo. A questão é que a matemática, ela era, até então, uma coisa muito mais geométrica do que algébrica, como é hoje em dia. A gente tem que lembrar que o Euler, que foi basicamente quem criou a matemática como é hoje, assim, no grosso, ele definiu tudo que a gente usa o tempo todo. Ele só veio lá em 1700, sei lá o quê. Então, até então a matemática era uma coisa muito mais geométrica, de resolução de problemas de uma outra maneira. Enfim, eu não sou dessa área, mas o que eu quero dizer? As equações quadráticas, elas não tinham sentido as tais das soluções não reais, né? Que a gente fala hoje. Então, como era basicamente resolver um problema geométrico de quando você quer completar um quadrado mesmo, né? Vocês já viram essa dedução, eu imagino, que você tem x ao quadrado, mais sei lá o que x, mais sei lá o que. Então, isso geometricamente tem um significado. E quando essa equação quadrática ela tem como raízes as equações, números complexos, né? Ou seja, não tem solução real. Acontece que isso não tem significado geométrico. Então, era meio que é impossível geometricamente, então foda-se, basicamente, tá? Então, já existia mais ou menos um motivo de existir números complexos, mas era meio que foda-se, porque não é interessante para a matemática da época. Só que, no que surgiu, no que se estuda, tem a equação cúbica, ou seja, é o, né, o cara acima da equação quadrática. Ele é um cara que já demorou muito para ser descoberta a solução, né? Se vocês virem a fórmula, eu não coloquei aqui, eu acho. Não coloquei aqui. Mas a fórmula para resolver uma equação cúbica geral é muito grande, né? Então dá para imaginar o quão difícil foi encontrar ela. Tem toda uma história, toda uma novela dos matemáticos que descobriram ela, de que roubou isso, roubou aquilo, né? Depois eu posso passar um vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver sobre isso. Mas o fato é, uma vez que se encontrou essa fórmula, ela necessitava de um número que não existia, tá? Até mesmo para dar as soluções reais. Ou seja, você começa com uma equação cúbica que só tem número real e ela tem solução real. Mas para chegar na solução real, não dá para ir só pelos números reais. E a gente vai ver que grande parte das aplicações de números complexos é assim, a gente não vai ter o número complexo como fim, mas sim como meio. Ele é meio que uma ferramenta para chegar em quantidades reais, tá? Que são, como o nome sugere, que tem mais sentido físico. Tá? Então, essa foi a primeira fórmula, a primeira coisa matemática que necessitava dos números imaginários, ou seja, a raiz quadrada de -1, né? Então, não tem como você resolver algumas equações cúbicas que têm solução real, ou seja, que são interessantes geometricamente, sem usar números imaginários, tá?
Então aí surgiu, eu acho que até parece explícito na fórmula, o I, não sei. Enfim, aí surgiu a necessidade e aí se definiu os números imaginários, tá? E número imaginário mais o número real é um número complexo, como vocês já devem ter visto. Eu não vou me preocupar aqui de introduzir o básico do básico das definições de número complexo, da álgebra, isso eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Eu quero aqui meio que dar uma motivação do estudo, tá? E mostrar mais ou menos onde a gente quer chegar e como é que a gente vai poder usar números complexos. Mas a coisa básica que eu quero que vocês saibam é um número que nem qualquer outro, só que tem aquelas propriedades. I ao quadrado igual a menos 1, e, sei lá, essas coisas, né? Mas assim, não tem nada muito. Não vou usar nada muito doido aqui, não. E a fórmula de Euler, que merece uma aula só pra ela. Que é o E elevado a I alguma coisa, igual a cosseno disso, mais I vezes seno daquilo, né? Então você abre uma exponencial que tem um número imaginário ali, você pode abrir um seno e cosseno. Tem várias maneiras de mostrar isso, até a maneira geométrica, mas eu não vou me preocupar com essa coisa introdutória aqui agora, tá? Então, a minha apresentação não é sobre isso. No final dela, se alguém quiser perguntar sobre isso, quiser que eu deduza isso, eu deduzo, não tem problema nenhum. Tá ok? Então, eu coloquei aqui algumas das aplicações que me vieram à cabeça, assim, primeiro, é, que eu não preciso nem dizer que todas elas aparecem muito, tá? Então, não são só aplicações que aparecem quase nunca, são coisas que a gente dá de cara o tempo todo na física, em toda matéria que a gente faz, tá? A partir de agora, o estranho vai ser não ter nenhuma relação com o número complexo ao longo de uma matéria, tá? Então, sei lá, eletromagnetismo, tudo isso vai aparecer no número complexo e a gente vai ter que trabalhar com ele. Então, o primeiro que eu coloquei é o teorema fundamental da álgebra, tá? Coni, tá aí, se ele quiser se aprofundar nisso, ele fica à vontade, mas enfim, é uma coisa mais específica da matemática, tá? Não é muito uma aplicação física, mas é aquilo de que para um polinômio de grau n, né, a gente tem n raízes, né, das quais todas podem ser reais, ou algumas reais e outras complexas, etc. Vai depender da ordem, se é par, ímpar, enfim. Depois vocês podem dar uma olhada. Mas a questão Ô, Lucas, tem um vídeo do Felipe Acker que ele mostra de um jeito muito bonito. Depois eu vejo se eu acho e mando no chat aí. ótimo, se puder. Então, então teoria fundamental da álgebra é uma coisa mais matemática, mas não deixa de ser importante na física em algum grau, tá? E, enfim, claramente a criação dos números complexos está relacionada a isso, né? As raízes do polinômio. Como eu estava falando. A próxima coisa são equações diferenciais. Vocês já devem ter resolvido equações diferenciais, especialmente a do oscilador harmônico, já em Física 2, e agora quem está fazendo mecânica clássica está resolvendo de novo, de novo, de novo. E aí, vocês vão ver, quem está fazendo clássico agora na lista 6, já aparece números complexos, tá? Por quê? Porque para resolver o oscilador harmônico simples, não precisa, até que não precisa. Quando fica amortecido forçado, aí sem usar notação complexa fica beirando impossível, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente usa notação complexa para resolver algumas equações diferenciais simples, ordinárias, que aparecem o tempo todo também, preciso dizer. O que mais? Tá aí no chat o vídeo do Archer. Eu vou colocar na descrição depois também do vídeo. Mecânica quântica, tá? Eu vou passar por isso, cada um desses que eu coloquei aqui, eu vou passar com calma depois. Vou mostrar como que aparece de maneira, não como meio, mas quase como fim, na mecânica quântica aparece um número complexo, tá? Aí eu botei em amarelo, que é a aplicação que é o foco do nosso curso de métodos 1, tá? É ali que a gente quer chegar, que é resolver integrais
algumas integrais específicas usando análise complexa, tá? E esse método ele vai ser útil para diversas situações, tá? Essas integrais vão parecem muito específicas, mas não são. E a principal que eu lembrei é a transformada de Fourier de Laplace, tá? Então, essas integrais impróprias que a gente vai ver, esse tipo de integral, ele é característico de transformada de Fourier de Laplace, que, por sua vez, são extremamente úteis também. E são lindas. Depois eu poderia dar 5.000 aulas falando sobre essas transformadas que eu amo. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é resolver a equação diferencial do oscilador harmônico. Então, simplesão, tá? Nenhuma dificuldade aqui. Só que usando notação complexa, tá? O que a gente faz no curso de Física 2? A gente dá um chute de que a solução tem a cara de um cosseno, né? Um cosseno com uma fase. Aqui, o que eu vou mostrar é que eu posso dar um chute de uma função exponencial, tá? Só que um exponencial que tem o i. Então aqui vocês vão ver que dá para ver meu mouse ou não? Ou some? Dá pra ver. Dá para ver? Então, aqui nessa solução que eu estou chutando, vocês vão ver que tem um i aqui. Esse i é o número imaginário, tá? Que é a raiz de menos 1. E a gente sabe que i ao quadrado é menos 1, né? Então, a gente chuta isso e testa, vê se funciona. Se a gente deriva exponencial, a gente sabe que é a regra da cadeia, vai descer um i ômega, né? Para cada vez que eu derivar. Então, se eu derivo 2 vezes, vai aparecer ômega ao quadrado e i ao quadrado. E o i ao quadrado é menos 1. Então, vai aparecer isso aqui quando a gente deriva 2 vezes. Se a gente troca isso aqui nessa equação e troca o x por essa solução, a gente vê que, de fato, soluciona essa EDO, né? Então, assim como o cosseno soluciona a EDO do oscilador harmônico, a vezes cosseno de ômega t mais alguma coisa, mais uma fase, né? Também vai funcionar essa notação. Esse A tio aqui vai ser um número complexo, tá? Não é um número real. O x tio também vai ser um número complexo, tá? Função de t. Então, é uma função complexa de um número real, que é o t, que é o tempo, tá? Ou seja, para quem talvez tenha feito cálculo 2 com Hart, 3 com Hartz, sabe bem isso, né? Então, vai de R para o plano complexo. Ou se usar um homeomorfismo de R para R2, né? Então, esse A ele é um número complexo fixo, né? Que nem o A real. E o exponencial, a gente pode pensar nela usando a fórmula de Euler. Então, aquilo que eu falei, elevado a i ômega t igual a cosseno de ômega t mais i vezes seno de ômega t, tá? Então, a gente pode abrir assim, de forma que a solução real vai ser a parte real dessa solução complexa, que vai ser que é o que a gente conhece, cosseno de ômega t mais a fase. Detalhes disso, eu estou dando só uma ideia muito geral aqui, né? Se vocês quiserem, depois eu mostro a conta com muito mais apreço, assim, eu explico melhor o que é esse A aqui, por que não tem fase nessa exponencial, né? Porque a fase lá do oscilador harmônico oferece dentro do cosseno. E aqui não aparece fase, porque ela está escondida aqui nesse ativo, tá? Enfim, várias coisas interessantes, mas eu não quero ficar muito preso a detalhes matemáticos aqui, só para dar uma ideia geral de como a gente pode usar uma solução complexa para resolver um problema de um EDO, tá? Que a gente conhece bem. Essa aqui, obviamente, não precisa, né? Mas vai ter outras que a gente vai precisar. Então, aquilo que eu falei, que a gente pode substituir e tal, e ver que funciona. E a parte real, né? Vai ser isso aí, tá? Aqui eu botei uma referência, a apostila do Marcos, né, que o Farina usa, que o Farina fez também, enfim. O Farina usa dessa parte, no capítulo 6, eles usam essa anotação, ok? E aí vai ter, obviamente, muito mais apreço aos detalhes, tá? Bom, o próximo exemplo vai ser do circuito RLC,
não sei se todo mundo já fez física 3 aqui, mas o circuito RLC é quando você tem, nesse caso eu peguei um circuito de corrente alternada, tá? Então você vai ter um circuito que você tem uma fonte de voltagem, uma bateria qualquer que, como é que se diz? Que varia com o tempo, né? Senoidalmente, ok? E nesse circuito você vai ter um resistor, um capacitor e um indutor, ok? E aí acontece que esse sistema físico, né? É um sistema físico, ele é muito mais difícil de ser trabalhado dentro dos números reais do que usando números complexos, tá? Então, quem um dia se interessar, porque eu acho que isso só se dá em FISESP 3, assim, é uma coisa bem foda-se no nosso curso, em Eletromag também não aparece. Mas quem um dia se interessar, essa parte é muito legal. Então, falar de indutância, de impedância e tal, esse vocês vão ver que tudo isso são grandezas complexas, tá? Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, que a gente pode representar o problema desse circuito, né, dessa maneira. Então, esse termo aqui da esquerda vai ser o que vai representar esse tal gerador, né, de voltagem alternada, né? Então ele não é que nem uma filha, ele é tipo a tomada na nossa casa, é um exemplo, tá? Então a tomada da casa ela é senoidal e ela tem 60 Hz por segundo de frequência. 60 Hz por segundo é idiotice, 60 Hz de frequência. Então ela faz corrente alternada. Aí, cada um desses termos aqui está relacionado a um desses componentes. Então, esse termo aqui primeiro está relacionado ao indutor, tá? Então, a voltagem que o indutor faz está ligada à derivada temporal da corrente, tá? Aqui é a lei de Ohm, né? V igual a RI. Então, esse aqui do resistor. Então, é a potência que o resistor vai fazer. E aqui é o capacitor, tá? Também V igual aqui é sobre C, tá lá em física 3. E, como a gente sabe, a corrente ela é dQ/dt, né? Então, a gente pode pensar nisso aqui como uma derivada segunda de Q e nisso aqui como uma derivada primeira de Q, tá? E esse V a gente pode modelar como sendo uma, uma onda senoidal, né? Uma onda senoidal não, um sinal senoidal, tá? Então, esse aqui é a amplitude V0 do cara, certo? Ok? E aí eu defino de novo um cara complexo, em vez de trabalhar com seno e cosseno, tal que, por exemplo, aqui, esse V de T vai ser a parte imaginária desse cara complexo aqui, porque é seno, né? Não é cosseno. E eu posso chutar uma... É intuitivo que a solução para esse sistema vai ser uma coisa que varia com o tempo de uma maneira senoidal, né? Então a gente chuta, tá? Esse carinha aqui, que nem eu chutei do oscilador harmônico, mesma coisa. E usando a lei de Ohm, a gente pode escrever isso aqui. Então, usando essas características, a primeira lei de Ohm, chutando essa solução fluir, reescrevendo um pouquinho esse aqui, a gente consegue jogar esses caras, né, aqui dentro, e fazendo conta, a gente vai encontrar várias grandezas físicas importantes para a resolução do problema, que, se vocês verem, já é difícil dando notação complexa. Usando notação real, é impossível, ok? Então, isso aqui é o exemplo que eu queria colocar de uma equação diferencial que até dá para resolver de outro jeito, mas não vale a pena usando, porque assim é muito tranquilo, digamos assim, é só conta, tá? E aí eu coloquei também de referência esse, como é que se diz? Esqueci o nome do negócio. O roteiro, né, do experimento de RLC corrente alternada de FISESP 3, que lá tem uma dedução até que boa, considerando que é FISESP 3. É até que bem feita. Dessa equação diferencial, mas também tem outros lugares. É só colocar circuito RLC, corrente alternada no Google, vai aparecer várias coisas. E se vocês notarem, 99% deve ser usando números complexos, tá? E aí vai aparecer essas grandezas aqui, coloquei graficamente, né? Que é o XL, que é a impedância do indutor, o
XC, né, que é a impedância do capacitor. E aí tem toda essa coisa geométrica bonita, né, que é o fasor desse circuito, enfim. Não vou tentar esses detalhes, mas é muito legal isso aqui. Se alguém quiser ver depois, quando tiver tempo, é legal. Tá? Então essa é a primeira... Essas são as primeiras aplicações que eu queria mostrar, de como a gente consegue usar a notação complexa para resolver a equação diferencial ordinária. Tá? Não estou nem entrando em diferencial parcial. Em clássica mesmo, vocês vão ter que usar para resolver do oscilador harmônico amortecido e amortecido forçado, tá? Com força harmônica prescrita. Então, por exemplo, você tem um pêndulo, e aí tem resistência do ar, e aí tem uma força externa periódica lá atuando sobre esse pêndulo. Como é que esse pêndulo vai ficar? Só dá para resolver por complexo, tá bom? Tá lá na apostila. Detalhes disso não vou falar aqui, que é só uma motivação. Próxima coisa, equação de onda de Schrödinger. Como eu falei, quase todas as aplicações que a gente vê de números complexos, a gente não está interessada no número complexo em si. A gente usa o número complexo para fazer a conta, e aí depois tira a parte real, tira a parte imaginária e usa esse resultado real, entendeu? Que é um dos componentes desse número complexo. Ou algo assim, tá? No caso da mecânica quântica, esse negócio é um pouquinho mais complicado. Por quê? Nesse exemplo aqui que eu dei, essa equação diferencial, ela só tem grandezas reais. A potência do gerador é real, o L é real, a corrente é real, as derivadas da corrente são reais, a carga é real, tudo isso é real. Então a gente introduz os números complexos como meio de chegar no final a outro número real. Então a gente começa no real e termina no real. No meio que tem o imaginário, tá? No caso da mecânica quântica, isso aqui fica um pouquinho mais confuso, porque aparece na equação de onda de Schrödinger o número imaginário. Ou seja, se a gente pega situações físicas e tenta resolver a função de onda dessas partículas, o que vai aparecer não são grandezas reais, são grandezas complexas. A questão é, essas grandezas complexas em si têm um sentido físico ou não? Tá? Muito lugar vai dizer que não, e ponto final, tá? Porque o que importa, na verdade, vai ser o módulo desse número complexo, a gente vai ver isso com calma. Não importa a função em si e tal, mas isso não é bem verdade. A gente vê alguns fenômenos físicos que importa sim que esse número seja complexo, a fase desse número complexo é importante da função de onda. O primeiro exemplo o único exemplo que eu conheço, assim, mais ou menos ok, é quando você bota dois supercondutores bem pertinho do outro, tá? E isso tem um nome lá, esqueci. Mas basicamente o que eles vão fazer é gerar um campo magnético com uma frequência ridiculamente alta, que se usa para junção de, sei lá o que, enfim, depois eu posso olhar. Mas isso é só um exemplo de uma coisa física que acontece no macroscópio que tem a ver com esse número complexo, tá? Então, é complicado, tá? Mas não necessariamente o número complexo é só o meio, ele também é o fim, às vezes, na mecânica quântica. Aqui também ele é mais ou menos o fim, dependendo de como você está trabalhando com isso aqui. Porque esses números complexos que eu falei, eles têm um significado físico cada um. Só depende de como você trabalha com isso, tá? Bom, é isso. Aqui tem um artigo que eu estava lendo sobre por que os complexos são necessários para a mecânica quântica, tá? Tá aqui o negócio. Quem for esperto vai saber abrir isso aqui. Tem dói. Quem não for esperto, fala comigo em particular depois. É isso. Tem Até depois aqui, uma cópia pedagógica, né, Lucas? um café da... Alguém, pelo amor de Deus, fez uma pergunta que eu tô ficando cansado de falar. Um comentário, alguma curiosidade. Pelo amor de Deus, que eu vou cansado.
eu fazer uma pergunta, então, porque eu não sei. Eu não conheço essa matéria. Vamos fazer uma pergunta. Quando você multiplica a equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger esquece o i, né? Então você tem uma equação ali, sem o i, né? Sem o imaginário. Se a sua função, as funções que você está trabalhando, elas forem reais, você está complexificando Eu não entendi o início. Esquece o fato de que tem o IH cortado na sua Ah, equação. aham. Esquece ele por enquanto, né? Se as funções que você está trabalhando forem funções reais, então elas não têm parte complexa, o que você está fazendo é, quando você multiplica essa por IH, essa derivada por IH, você está complexificando essa equação. Tipo, se ela for complexa, você complexifica uma parte e você torna real outra, né? Você realiza outra. Você transforma uma função complexa na complexa. Porque aí você está trocando causa e... Porque se você parar pra pensar, o que tem realmente significado na física são as equações diferenciais, não são as soluções. A gente... Sim, exatamente. Essa pergunta. Você não tem que... Eu sei que não tem problema, mas quando você... Como é que você sabe, tipo, olhando para um problema, que você pode complicar? Quando que isso é justo? Quando que não é? Ou ser sempre justo Sempre em você fazer pode isso? complexificar um Pode ser problema, útil, pode não sempre. ser útil, mas você Sempre. sempre Não, pode. não tem nenhuma situação que você não consiga complexificar um problema. A questão é ser útil. Onde vai ser útil? Aonde, aonde tiver alguma coisa que envolva coisas que tenham algum tipo de periodicidade, qualquer tipo de periodicidade é útil usar número complexo. Porque o, o exponencial com o i, ela é, na verdade, uma maneira legal de escrever uma setinha no plano complexo que vai mudando, que vai girando, conforme você Uhum. aumenta esse negócio. Então, no geral, vale a pena usar número complexo, aonde você tem coisas que, né, que são vai e volta. E não precisa necessariamente ir e voltar, né? Até quando a gente quer resolver problemas que não tem nenhum tipo de periodicidade, a soma de funções periódicas dão o resultado do problema, né? Que a gente vai ver em série de Fourier, por exemplo. Série de Fourier não precisa dar uma série periódica. Série precisa, mas uma transformada de Fourier, né? E mesmo assim resolve muito problema, tá? Mas é uma soma de funções periódicas. E funções periódicas são boas de trabalhar no plano complexo. Então, sei lá, é simplesmente muito poderoso. É uma notação melhor, não tenho desejo de dizer. Tá? Essa questão do... Entendi. Eu nem sei, cara, se tem como essas duas caras serem puramente reais. Acho que não tem. Acho que não soluciona simplesmente a equação de Schrödinger. Eu não sei, eu nunca resolvi. Eu ainda vou ter que descobrir isso. Mas acho que essa sua argumentação também Não, que beleza. Eu sei que. colocando a solução acima da equação. Eu acho que é o contrário. Acho que a equação é mais fisicamente importante do Entendi. que a Entendi. solução. Tá. A hierarquia, né? Não, tá. É. Beleza. Tá. Então, falei desses caras mais legaisinhos. E agora eu vou falar de onde a gente quer chegar no nosso curso. Tá? A ideia de aprender no nosso curso, o final de análise complexa, a gente vai querer resolver integrais que tem uma cara mais ou menos específica, tá? Mais ou menos. São até bem gerais quando você para para pensar, mas enfim. Então vou mostrar as principais integrais que a gente vai ter que resolver no final, tá? E aí eu quero que vocês pensem em aprender tudo que vocês vão aprender para chegar lá, tá? Porque tudo que vocês vão aprender em análise complexa, no sentido tronco, né? O Coni outro dia deu uma analogia legal, que é a análise complexa é como se fosse uma árvore. Você tem um tronco, e você precisa subir o tronco para conseguir seguir em frente. Você não consegue fazer nada sem o tronco, mas tem vários galhos que você pode se aprofundando. Então você
Para cada coisa de análise complexa que você estuda, você pode ir fundo ali. Até as coisas mais bestas, limite, derivada, etc. Tá? A questão é não se perder muito nos galhos e seguir o tronco, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, tá? Eu espero que vocês já tenham começado a estudar, porque é muita matéria. Enfim. Então, quais são essas integrais? Primeiro, não vou ensinar aqui a fazer... Elas não vão ajudar a achar antiderivada. As integrais que a gente vai aprender a fazer vão ser úteis para achar números, ok? Ou seja, não é um método de integração do tipo cálculo 1, tá? Eu imagino que alguns de vocês já tenham visto, por exemplo, a integral gaussiana, cálculo 3, que você consegue resolver usando transformações variáveis, né? Você tem e elevado a menos x ao quadrado dx. Aí você consegue fazer i vezes i, aí aparece x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí você faz uma transformação para a coordenada polar, e aí você consegue resolver a gaussiana. E você encontra um número, tá? Você não encontra, porque você vai resolver isso de menos infinito até infinito. Então isso é uma integral com intervalo, não é uma antiderivada. Então você consegue usar esse método do cálculo de muitas variáveis para encontrar um número. Ou seja, a integral de menos infinito até mais infinito dessa função gaussiana. Você não vai encontrar a função... Esqueci o nome. Deu branco. Pani, me ajuda. Antiderivada. Erro. Tem a função que é. Ah, não, tá. É que tem a Antiderivada. função erro, Isso, no é a caso coisa. dessa é a função erro. Você não vai encontrar a antiderivada dessa integral. Oi? Primitiva, você diz? A primitiva, isso, obrigado. Você não vai encontrar a primitiva. O que você vai encontrar é a primitiva, digamos assim, avaliada nesses intervalos. Ou você não sabe qual é a primitiva. Ou seja, se mudar os intervalos, talvez você não consiga resolver. É o exemplo, por exemplo, essa gaussiana, se você não bota de menos infinito até mais infinito, você não consegue resolver dessa maneira, tá? A gente falou disso? Posso fazer um mini comentário só? Só Por favor. porque a gente comentou disso quando a gente estava falando de Algelin, que eu estava falando sobre espaços vetoriais que não são espaços vetoriais. Isso tem muito a ver com coisas de integração. A gente vai ver espaços vetoriais de funções, né? Sobretudo o método dos dois vão misturar a Algelin e a Aldo Lucas numa coisa só, que é aquela parte de análise funcional. Você mistura as duas coisas num só. Mas é, a integral definida, ela é um funcional, então ela leva nos reais, ela leva num número sempre. Então, enquanto a integral indefinida ela leva no espaço das funções, e aquele espaço que a gente estava comentando lá no Angelim. Então, por isso que quando você pega a integral e bota ela definida, existem infinitas integrais que dão aquele número. Então, você não pode, primeiro que você não pode voltar, sabendo o número você não pode saber que a integral foi, e segundo que você quer dizer que você sabe no gráfico da função a área embaixo da curva até aquele ponto, mas não quer dizer que isso é que você sabe. A integral definida é a área embaixo de uma curva, sempre. Mesmo se for uma curva complexa, enfim, sempre é a área embaixo de uma curva. A outra não. Então, a integral indefinida não, porque ela vai para o estado das funções, que é muito mais complicado. Então, tem que ter essa diferença bem clara em mente. Isso. Então, o que a gente vai aprender é um método para resolver essas integrais, que não vou mostrar quais são, mas são integrais com intervalo, tá? Então, não é um método novo de encontrar primitiva. Não é isso. Para encontrar primitiva, se aquelas coisas de cálculo não funcionam, você vai cair numa função não elementar, não tem jeito, tá? Acho que é muito difícil. Não sei se existe alguma integral que tenha uma representação de funções elementares que não tenha como resolver usando aqueles métodos de cálculo 1, tá? Mas, então a gente vai ter as integrais que são impossíveis ou muito difíceis de resolver a primitiva, mas se os limites forem legais, a gente consegue resolver diretamente sem encontrar primitivo. Que nem o caso da gaussiana, tá? Que no caso, naquele caso lá vai dar raiz de π sobre 2, alguma coisa assim. Raiz de π, alguma coisa. Então, curiosamente,
nesse mês aí apareceu no Twitter esse meme, né? Do quão difícil é calcular essa primitiva do x aqui não tem mais um, embaixo. Mas a gente vai ver nesse curso que se a gente está, na verdade, querendo calcular a, a, esse cara de menos infinito a infinito, e não só esse cara, como vários outros, é tranquilíssimo, tá? É tranquilíssimo. É o exemplo mais simples. Que, no geral, qualquer função que seja uma função racional, ou seja, que tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo, dividindo, se o grau do polinômio de baixo for maior do que o de cima em 2, tem que ser, né? Porque senão nem converge, tá? A gente consegue, no sentido que se eu vou de menos infinito a infinito, para convergir essa integral, você já deve ver isso em série, o grau tem que ser maior em 2 ou mais, né? Porque senão dá algo parecido com 1 sobre x, e 1 sobre x ln no infinito diverge. Então, se tá de menos infinito a mais infinito, necessariamente, e for racional, obviamente, ou seja, se for uma razão de polinômio, tem que ser isso, senão não converge. Tá? Então, é uma classe bem grande, tá? de integrais, e que a gente vai ver que a gente consegue resolver tranquilamente, usando esse método das integrais de contorno. Ok? Outros exemplos. Esses f de x que oferecem aí é o mesmo f de x daqui. Então, são integrais racionais cujo polinômio de baixo de grau 2 é maior do que o de cima. Tá? E aí eu posso multiplicar isso com cosseno, um seno ou essa exponencial complexa. Tá? E todos esses caras também vão ser tranquilos de calcular usando a integral de contorno. Ok? Em especial, esse 3 aí, essa integral no 3, ela é a característica da transformada de Fourier. Então, esse f de x qualquer, se ele for, se ele se isso aqui é quase a definição de transformada de Fourier. Dependendo do livro, essa é a definição de transformada de Fourier, tá? Dessa função f. Só teria que botar esse i aqui e escrever como uma função de k e pronto, é transformada de Fourier, que vocês vão aprender. Que é linda, muito útil, maravilhosa, resolve 40 mil coisas que você nem imagina. Coisa mais linda da matemática. E a gente consegue usar a integral de contorno para resolver essas integrais da transformada de Fourier, tá? Às vezes encontrar essa primitiva para depois avaliar menos infinito mais infinito é muito difícil. Então fica mais fácil, ou se não é o único caminho, usar a integral de contorno para calcular essa transformada de Fourier, tá? Então tem vários problemas muito interessantes, muito fodas, tipo, não é problema de curso básico, problema do final de eletro, final de método dos dois, que vocês vão usar isso, tá? Para resolver encontrar a função de Green, umas coisas muito mais avançadas, tá? E que a gente vai usar isso, porque é muito poderoso, tá? Tem um problema que eu devia ter colocado aqui, que era resolver a integral, não quero? Era resolver a equação diferencial de uma partícula da função de onda em 3D, de uma partícula muito próxima ao núcleo. Ele tinha uma barreira de potencial lá relacionada à força forte, enfim. Coisa muito doida. Simplificado, obviamente. E aí você consegue resolver usando o transformado de Fourier. E aí para resolver o transformado de Fourier, você precisa usar a integral de contorno. Uma coisa muito doida e a gente resolve usando o método Zoom. Tá? Então, só queria convencer que é muito forte isso aqui. Tá? Transformado de Fourier resolve equação diferencial parcial. Equação diferencial parcial é tipo os problemas mais fodas da física. E transformado de Fourier se resolve com integral de contorno. Então, só para dar um feeling do quão isso é útil pra gente. E é uma ferramenta realmente que a gente não vai usar de vez em nunca, realmente oferece. Tá? Outro tipo de função são integrais trigonométricas que vão de 0 a 2π, ou não, dependendo da função, aí é um pouquinho mais complicado. Pode de 0 a π, pode de 0 a π sobre 2, só que aí você vai ter que fazer uma transformada de variáveis, esperta, para depois ver se funciona, tá? Mas no geral são, simplificando um pouquinho agora, são integrais que vão de 0 a 2π de qualquer coisa que seja função de seno e cosseno. Então, qualquer coisa que eu consiga imaginar que seja
qualquer função racional, polinômios, tudo isso aqui que eu coloquei, né? De seno, só racional, né? Não posso colocar essa seno cosseno de uma exponencial também, aí foi. Mas qualquer função racional de seno cosseno pode ser mais doido que você conseguir imaginar. Mais esquisito. Isso aqui já é esquisito. Pensa mais esquisito que isso, você resolve, tá? E não tem aquele negócio de ser grau maior em cima e embaixo, não precisa disso. E você resolve, você encontra o número dessa integral usando integral de contorno, certo? Esse vai ser o segundo exemplo, digamos assim, quando a gente chegar lá no final do curso. Outra integral de Dirichlet, ela também aparece em vários problemas da física importantes, tá? Que é a integral de seno sobre x, ok? Vocês devem estar pensando por que é esse PV aqui? Isso aqui é o valor principal. É porque na origem essa função não está definida, ok? Então, na verdade, isso aqui é tipo de menos infinito até zero para a esquerda, depois de zero para a direita até mais infinito, tá? E converge, nesse caso. Nem sempre converge. Porque em zero isso aqui não está definido, né? Tem uma... Então, por isso tem que colocar esse PV aqui. Enfim. Quem fez cálculo com Hartz aprendeu a resolver isso aqui por método de Feynman, né? Aquele truquezinho. Acho que foi a Laura que ensinou isso, inclusive. Integrais com logaritmo. Potência de logaritmo, que é uma coisa que não aparece na física muito, mas enfim, é legal. E ela tem, sei lá. Enfim, essa integral de Dirichlet a gente também resolve com integral de contorno, e é até um dos exemplos mais simples que tem. Acho que eu daria como primeiro exemplo. É bem tranquilo. As integrais feíssimas que aparecem em alguns concursos de matemática que vocês veem aí nas universidades, até do lado dos Estados Unidos, tinha aquele negócio, esqueci o nome. Os concursos fazem integral, aí aparecem umas coisas feias dessa. Dá pra resolver também o contorno. A integral de Fresnel são essas aqui, tá? Então, a integral de seno e cosseno, só que em x ao quadrado, de zero a infinito. Elas aparecem em contexto de ótica, de quando você tem uma onda eletromagnética se propagando no meio material, tá? Então, poderia ser, por exemplo, a luz dentro do olho, por exemplo. E aí vai aparecer em algum momento essas integrais aqui, que também são tranquilas, se resolve essas duas de uma vez só, com integral de contorno, tá? Elas dão a mesma coisa. E é isso. Esses são os primeiros exemplos e a primeira motivação que eu queria dar. Eu acho que é a motivação mais forte que vocês ainda não tem como saber, mas é a motivação mais forte que vocês têm que ter essa aqui, tá? Que essa integral é muito, muito, muito comum, tá? E resolve problemas muito fodidos, e você se sente bem foda quando usa isso aqui para resolver esse problema. Eu acho que esse aqui é o exemplo que a gente tem mais próximo e mais forte da integral de contorno. Então, esse é o objetivo do curso, tá? Agora, eu já vou abrir para quem quiser perguntar sobre qualquer coisa do que eu falei, mas deixa eu só falar algumas coisas. Essa foi uma aula de motivação e para tirar dúvidas. Agora eu vou tirar dúvidas mais introdutórias da matéria, então se alguém quiser perguntar sobre isso. Lucas, não entendi nada das primeiras aulas de complexo. Que porra é essa? Eu nunca tive isso no ensino médio, o que é I? Essas coisas mais simples, tá? Ou alguma coisa mais específica, né? Como eu falei, análise complexa é uma árvore. Às vezes a pessoa cai num galho, quer entender esse galho. Quiser me perguntar sobre algum galho do início, né? Eu não quero falar do final da matéria hoje. Então essa é a ideia de hoje, tá? E aí na próxima aula eu vou querer falar dos principais pontos desse tronco que eu falei. Então eu quero dar a base da análise complexa para resolver os problemas que eu falei dessas integrais, tá? Então eu quero resolver essas integrais, eu preciso saber algumas coisas na análise complexa. Primeira coisa, eu tenho que saber integral em contorno, né? Eu preciso saber o que é uma integral de contorno, o que isso quer dizer, integral de linha, etc. Tem que saber série de Laurent para saber cálculo de resíduo. Tá? Então essas três coisas que a gente vai ter que entender: integral,
série de Lohan e resíduo. Ok? Então, estão bem relacionados. Para no final usar isso e resolver esses problemas legais. Tá? E aí na próxima aula eu vou querer dar essa muito resumidamente, só para vocês terem noção do que vocês realmente têm que saber dessas três coisas, tá? Da integral de contorno, da série de Lohan e da cálculo de resíduo, tá? Essas integrais, na verdade, elas se chamam aplicações do teorema de resíduo, ou às vezes é cálculo residual, enfim. Então a gente tem que saber resíduo. Para saber resíduo, tem que saber série. Também tem que saber integral. Enfim, tem que saber essas três coisas. Então eu quero falar resumidamente de uma maneira bem concreta dessas três coisas, nessa próxima aula. E na última eu vou resolver esses caras, tá? Então eu vou mostrar como é que a gente, usando isso que a gente aprendeu, resolve essas integrais. Então eu vou resolver um exemplo de cada dessas integrais que eu dei. Tá? Então um exemplo desse, um exemplo desse, um exemplo desse, cada um desses, e aí eu acabo. Esse é o plano que eu tenho de aula, tá? E aí tem as dúvidas que vocês podem tirar a partir de agora, se ninguém quiser fazer algum outro comentário antes, tá? E é isso. Eu vou deixar gravando, mas acho que eu vou começar uma outra gravação. Que aí, quem quiser ver só a aula, vê só a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre os exemplos que eu dei? Não? Alguma curiosidade? Tá. Então, eu vou parar a gravação e vou começar outra, tá? E aí a gente vai para as dúvidas.